Queria pedir que vocês abrissem suas Bíblias em livro de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Eu vou ler do verso 39 a 43. E depois queria que você fizesse a gentileza de também abrir no livro de Isaías, 53. Primeiramente, Lucas, capítulo 23, verso 39 a 43. Queria contar e falar com os irmãos um pouco da história da crucificação. Pensar um pouco nela, nas mensagens que ela tem. Nossa igreja não tem feito outra coisa senão falar dessa mensagem. Hoje queria ler com os irmãos um pouco dela. Diz assim, Lucas 23, a partir do verso 39 a 43. Dependurados lançavam-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, repita igreja, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Eu queria que você lesse também comigo Isaías 53. Eu queria ler o capítulo todo, eu fiz de tudo para não ler o capítulo todo, mas a vontade que tenho de ler é muito grande, acho que vale a pena a gente ler. Isaías 53. Amém? Diz assim, quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles.
Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Pergunto, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra, te agradecer por esse teu presente em nossas vidas. Nós te pedimos que tu nos abençoe e que tu, pelo teu Santo Espírito, fale ao coração de cada pessoa que estiver hoje aberta a te ouvir e te entender. Nós oramos agradecidos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. A história da crucificação não foi contada, portanto, a partir do momento da crucificação, lá no livro de Lucas. Ela data de bem antes. E eu fico fascinado quando eu começo a pensar nessa questão e gostaria de meditar um pouco com os irmãos a respeito dessa mensagem. Ela já existia, por exemplo, antes mesmo que todas as coisas fossem criadas. Por que eu digo isso? Quando você vê no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26, você encontra o Senhor Deus dizendo: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Esse façamos a nossa imagem não é, meus irmãos e amigos, uma feitura, uma união de Deus com os anjos, porque os anjos não criam nada, eles são criaturas, mas o próprio Deus, com toda a força da sua triunidade, da trindade propriamente dita. Aqui nesse contexto está a pessoa do próprio Filho, ou seja, eram Pai, Filho e Espírito Santo. E crendo mesmo que esse Deus é um Deus onipotente, onipresente e onisciente, nós podemos enxergar o plano de salvação já na feitura e na criação do mundo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Colaborando para isso, no livro de João, capítulo 1, verso 1 a 4, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito, e nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, ou seja, Jesus Cristo está presente desde a criação. Ora, por quê? Aquele que um dia nós iríamos ouvir de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Era a própria crucificação, no momento que nós poderíamos chamar assim de pré-existência do homem, antes mesmo da criação ser feita e antes mesmo do homem fazer. Pela sua onisciência, pelo seu poder, nós podemos crer na existência dessa necessidade. E essa necessidade da cruz começa a se formar. Deus começa como quem dizendo para a gente: presta atenção, eu quero dizer para você algo especial. Dá uma olhada no livro de Gênesis, quando o homem cai. É o segundo ponto que quero falar com você. A questão da crucificação está presente no instante da queda do homem. Deus se aproxima dele e diz: onde estás? E eles estão escondidos, envergonhados pelo seu pecado. E o que Deus providencia, diz o texto em Gênesis 3, 26, 21, que Deus providenciou roupas feitas com pele de animais. Eu posso entender nesse texto que houve sacrifício de animais. Algum animal morreu como uma tipologia, como uma orientação, dizendo: olha, para esconder o pecado do homem, é preciso que haja sacrifício. E o animal, na Bíblia não diz, nenhum teólogo se arrisca a dizer, mas eu atrevido que sou nessa noite, era o cordeiro. Porque a necessidade de linkar, de referendar a arte o plano de salvação estava presente nesse momento. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher.
Mas a história da cruz, de formação da ideia para trazer ao homem, está também na história de Abraão com Isaac, ou de Abraão com Isaac. Deus pede a Abraão: Abraão, me dá teu filho, o filho da promessa. E Deus não se surpreende, porque Deus conhece todas as coisas. Mas no instante mesmo que Abraão, você conhece a história, levanta o punhal para sacrificar Isaac, Deus toma a sua mão, lá em Gênesis 22, 2, e diz assim: não, meu filho, estou feliz por você, mas existe um substituto. E diz o texto que havia um cordeiro, um cabrito, agarrado assim nos arbustos. Que coisa linda a história da crucificação. Para substituir Isaac, Deus já havia planejado um cordeiro. Como é dentro da história da cruz, Senhor Jesus nos substituindo. Era uma visão antecipada, como quem Deus quisesse dizer para nós: olha, isso não é de agora, isso não foi de repente, isso já existia. Eu já planejei tudo desde o início. Tal como aquele quarto que nós preparamos para o nosso filho quando vai nascer, Deus preparou o mundo para nós, e lá no mundo estava presente a história da cruz de Cristo. Eu vejo, por exemplo, um outro foco, quando a gente olha na história da libertação do povo de Israel. No instante mesmo que a história está para se terminar, e que as pessoas vão recorrer a Deus, e Deus: eu quero um cabrito por família. E a gente fica pensando assim: uma família, vai sobrar cabrito, tem pastor? Irmãos, naquela época a quantidade de família era maior, os filhos, né? Mas Deus assim mesmo dizia assim: se a família for pequena para comer um cabrito, chama outra família. Era uma união de pequenos grupos nessa hora. Mas estava lá. O que precisava fazer com esse sangue desse cabrito? Passar nas portas, para que a praga dos filhos, dos primogênitos, não atingisse Israel. E quando o anjo da morte passou, matou todos os primogênitos, menos o filho dos primogênitos do povo de Israel, que pela fé acreditavam que o anjo da morte ia passar, e por conta daquele sangue do cordeiro, eles seriam abençoados e não sofreriam a penalidade. E assim aconteceu. Mas nós sabemos que é uma pré-figura de todo aquele que hoje, tendo o sangue de Jesus Cristo, não morrerá, mas viverá para sempre. É a libertação do homem do pecado. É hora de sarar a ferida, é hora de restituição, porque todo o povo egípcio doou recursos financeiros para o povo de Israel. E quando eu vejo, irmãos, o capítulo 53 de Isaías, que eu queria me deter e relacionar um pouco mais com os irmãos, porque muitas são as aparições de Jesus dentro da Bíblia. Nosso pastorzão, que já foi para a glória, pastor João Falcão Sobrinho, tem um livro. Eu queria saber quem tem esse livro aqui, Jesus de Gênesis e Apocalipse. Alguém conhece esse livro? Ninguém tem? É? Tem lá? É? Aqui o pessoal tem, estou esquecido do pessoal aqui de trás. Estou focado ali na frente. Gente, esse livro fala de Jesus em todos os livros da Bíblia. A figura de Jesus aparecendo. Mas quando nós chegamos aqui em Isaías, no capítulo 53, porque senão eu teria que gastar muito tempo, e poderíamos entrar no culto das 8 e não seria possível concluir. O que a gente olha para Isaías é a história da crucificação, e me encanta isso. Ouvi um judeu essa semana, parece que Deus fica preparando a gente, olha só o que eu ando dizendo, Jorge, né? E apareceu lá um judeu essa semana e dizendo: os cristãos evangélicos conseguem enxergar o Messias no livro de Isaías, no capítulo 53, uma interpretação forçada, dizia aquele judeu. E aí eu, que já estava trabalhando sobre esse assunto, me empolguei ainda mais. Falei: rapaz, não tem nada de interpretação forçada isso aqui. É bênção pura de Deus. E eu queria
fazer um relacionamento de uma coisa com outra com os irmãos. O capítulo 53 do profeta Isaías fala de tudo que a gente precisa. Ele fala de como seria essa crucificação do Messias. E eu destaquei algumas coisas, como por exemplo, o seu julgamento seria opressor, hostil, capítulo 53, verso 8. Jesus não teve defesa. As testemunhas eram compradas. O seu juiz, Pilatos, alguém manipulado completamente pela mídia da época. As pessoas queriam, porque queriam inventar fatos contra a pessoa de Jesus. A intenção era de julgar Jesus e condená-lo, sem piedade. Pilatos, ainda que manipulado com uma certa dó de Jesus, chegou a fazer e a oferecer algo ridículo ao nosso ver hoje. Ele ofereceu um criminoso de alta periculosidade. Talvez tenha interpretado: eu vou dar esse líder de bando, para não usar a palavra facção, e eles vão ficar com medo desse Barrabás, e vão dizer: não, liberta Jesus, prende esse Barrabás. Mas o povo, exercendo a plena democracia, quando nós pensamos e temos a certeza de que a voz do povo não é a voz de Deus, o povo clama: solta Barrabás, Barrabás, Barrabás. E aí, Pilatos, constrangidos: que faremos de Jesus, chamado Cristo? Crucifica-o. Ele deve ter se: meu Deus, crucificar o homem? Crucificar? Na verdade, isso não é só uma informação primária, quando Isaías diz que era um julgamento opressor. Na verdade, quando se concretiza, isso é a nossa história. Se eu olhar para esses textos e não me identificar, e não me questionar no meu íntimo, eu vou estar desprezando toda a história. Uma história que nós já vimos começou desde antes do início. Eu fico pensando no julgamento que as pessoas têm feito a respeito de Jesus e da sua obra. As pessoas simplesmente querem uma desculpa para dizer não a Jesus. Quantas pessoas eu escuto que dizem: eu me afastei da igreja por causa de um líder A, B ou C. É a desculpa que ela tem. Nós queremos buscar um argumento para justificar e dizer: fora com Jesus da minha vida, fora com Ele da minha decisão. Os nossos julgamentos têm sido julgamentos que nós devíamos nos envergonhar, porque esse Jesus, planejado desde cedo, desde antes de tudo, já sabia de tudo, por amor, morreu por nós. Ele diz mais, que o seu julgamento opressor, a sua tortura o deixaria desfigurado. O verso 2, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para o que o desejássemos. Diz ainda no verso 5, ele foi perfurado pelos cravos, foi transpassado, mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, diz uma outra versão. Jesus estava desfigurado. Jesus sofreu, um dos filmes que algumas pessoas nem conseguem ver, é o filme de Mel Gibson, que diz Paixão de Cristo. É um filme que chega bem perto da realidade. Jesus ficou transfigurado. Isaías nem sequer sabia de crucificação, porque este não era o método na época de matar pessoas. Não se matava pessoas transpassadas. Mas acontece que ele fala pelo Espírito, escreve, e devia se perguntar: eu não sei nem o que eu escrevi, mas eu senti que Deus mandou escrever.
E a aplicação para a nossa vida é que ainda hoje as pessoas sangram e querem sangrar Jesus, com uma tentativa de anular o seu sacrifício. As pessoas simplesmente ignoram as obras das suas mãos. Quantas pessoas têm sido curadas por Jesus e as pessoas insistem em não reconhecer. Às vezes, como cristãos, nós não cremos na oração. Fico feliz porque nossa igreja vem sempre aqui buscar, através da oração, da intercessão, a presença de Jesus na vida delas. Mas posso dizer para vocês que uma grande quantidade de pessoas tem abandonado a oração, tem abandonado a obra das mãos de Jesus, tem abandonado e ignorado toda a trajetória, como se estivesse pregando os pés de Jesus, impedindo de que nós possamos caminhar junto com Ele. Essa história que Isaías está narrando desde aquela ocasião. E as pessoas insistem com essa questão de ignorar e de rejeitar a pessoa de Jesus. Não havia respeito por Jesus, diz Isaías, verso 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Nós não o tínhamos em estima. Que coisa triste. Você pode lembrar do texto da crucificação? O texto da crucificação nos lembra de que os homens diziam: se és o Messias, salva-te a ti mesmo. E a nós? Quero ver agora. Começou com os guardas, acreditando no poder que tinham das suas lanças, da sua espada. Se tu és o Cristo, desce daí, salva-te a você mesmo e aos outros. Ignoravam Jesus, uma falta de respeito que muitas vezes ainda identificamos nos dias de hoje. Quando as pessoas nos veem passar, hoje com menos frequência, mas ainda dizem: lá vai o Bíblia. O Senhor Jesus disse: fizeram comigo, vamos fazer com vocês também. Não tiveram estima nenhum com Jesus, não terão estimas conosco. Por isso eu fico desconfiado quando as pessoas se apropriam da ideia de evangélicos, e elas estão assim no auge, na crista da onda. Nunca o evangelho foi tão pregado, e nunca as pessoas fizeram tão pouco efeito na vida das pessoas, a nível de transformação. A colocação continua sendo sempre a mesma coisa. Se Jesus fizer uma coisa na minha vida, eu vou passar do dízimo. Uma das coisas que Jesus disse para aquela gente foi assim, e que deixou eles profundamente irritados, a gente reconhece. Ele disse assim: errais, não conhecendo as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. O povo ignora Isaías, o povo ignorou, e eu não posso ignorar o horário. Passa pelo túmulo que foi emprestado. Isaías fala isso. Ele foi sepultado com o ímpio e com os ricos. Ele verá sua prole prolongada, ele verá aqueles que ele ressuscitou. Os motivos de Isaías são maiores do que nós podemos colocar hoje nessa noite. Mas eu queria colocar algumas coisas especiais, como por exemplo, foram sarados. Nós fomos sarados. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Não importa o que a gente possa dizer a respeito da crucificação de Cristo, o que importa é que a mensagem da cruz continua e continuará, porque a obra dele foi consumada, e ele disse para nós o quê? Que nós seremos sarados, vamos ser curados. Isaías faz uma pergunta, que eu quero fazer um link com Lucas e voltar para Lucas.
versículo 1, a igreja já fechou a Bíblia? Se você não a fechou, lê Isaías 53, verso 1. Quem creu, vamos ler forte isso, vamos. Quem creu, quem creu em nossa mensagem? Quem creu? Anos a fio, as pessoas têm tido a oportunidade de dizer o quanto elas acreditam e o quanto elas não acreditam em Jesus. Mas eu queria falar de um momento especial aqui. O momento do criminoso. O mau ladrão, como nós o conhecemos, entrou na mesma pilha da sociedade. Salvou os outros, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas aí aparece aquele outro bom ladrão, como nós o passamos a conhecer. Você sabe, irmãos, que quem é bom, quem é nosso amigo, né? Se não tiver defeito, a gente não mostra. A mesma coisa que está na cruz. O bom ladrão diz assim, mas o outro criminoso repreendeu o mau ladrão, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. O que a gente vê, e que Jesus espera de nós, é o reconhecimento por conta da nossa culpa. Sem confissão, não há arrependimento de pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. E as pessoas não entrarão no céu se não for através de Jesus Cristo. Sem Jesus não dá. Não há condição. O ladrão pede a Jesus que não se esqueça dele quando entrar no reino. Como quem diz, Senhor, eu quero estar lá contigo. É pedir o céu. É pedir a salvação. Há muitas pessoas que estão no oba-oba. E elas não têm a noção de pedir a Deus a salvação. Elas estão sendo abençoadas com a pregação da palavra, mas elas não sabem da responsabilidade com essa palavra. Uma vez eu falei a um rapaz de Jesus, ele ficou zangado comigo, pastor Natan. Ele falou assim, gente, mas por que você me contou essa história? Eu agora tenho que tomar uma decisão. E é uma coisa que você precisa saber. A decisão é preciso tomar. Não dá para ficar em cima do muro. Ele não cometeu nenhuma boa obra, esse ladrão. Se ele dependesse de boas obras, esse bom ladrão, vamos chamar assim, ele não teria ido para o céu. Porque ele acabou de reconhecer, nós somos criminosos, cara. Estamos perdidos. Nós estamos merecendo essa cruz aqui. E já pregado. Irmãos, boas obras não levam ninguém para o céu. Mas Jesus leva para o céu. E ele falou assim, Senhor, lembra-te de mim. E Jesus dá uma resposta linda. Jesus diz assim, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. E sabe por que ele vai estar? Ele está no paraíso? Porque Jesus garante. Jesus é a nossa garantia. Quem tem essa garantia aí, levanta a mão. Glória a Deus por você. Se você não levantou a mão porque não tem garantia, quer dizer Jesus é a sua garantia. É Ele quem pode te dar a bênção da salvação. Mesmo que você não tenha boas obras, mesmo que tivéssemos aqui um criminoso, sei lá se tem. Quando as pessoas dizem, quando a gente faz na cadeia com o pastor Carlos, que eu sempre vou com o pastor Carlos, que tem mais experiência nesse negócio. Ele olha para a gente e eles dizem assim, eu já era pastor, não tenho nenhuma chance. Eu digo, queridão,
Esse texto aqui diz que Jesus garante. Eu posso falar isso para você. Deuteronômio capítulo 30, 19 diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. João capítulo 3, verso 18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Essa obra toda, como disseram os nossos adolescentes ontem de manhã, foi por você, porque Jesus te ama. Mas não é possível Jesus salvar pessoas que não querem compromisso com Ele. Não é possível Jesus dar a salvação a pessoas que estão afastadas dEle, estão distantes do seu amor. E quando oferecida a oportunidade, eles não querem. Eu queria falar com você nessa noite. Você que está afastado de Jesus, é você mesmo. Depois dessa história, dessa crucificação, desde muito antes da gente existir, do mundo existir, preparada com todo amor e com tanto carinho, e você se afasta de Jesus, volte para Jesus. Volte para Jesus. Hoje, você, meu amigo, que ainda não tem Jesus Cristo como seu Salvador, não tomou uma decisão. Se você quiser dizer: eu não sou crente, tudo bem, você que não é crente, precisa ser. Você precisa receber Jesus Cristo como Salvador. Mas pastor, é meio difícil. Não é não. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E você vai poder ouvir: eu te garanto, hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. E eu vou orar com você, depois de uma canção que Deus colocou no meu coração, e esse povo tão gentilmente ficou de tocar. Pense na cruz, a cruz do Senhor Jesus, que Ele quer tanto te abençoar. Igreja, fique em atitude de oração. Não conversa não, porque esse momento é um momento muito triste, por exemplo, para o mau ladrão. Foi muito triste para uma multidão. E Jesus amou essa multidão e intercedeu por ela, como o próprio Isaías previu. Vamos ouvir a canção?